Hora de mais uma aula de PHP e vamos começar hoje a conhecer melhor as diferentes variáveis possíveis em PHP, os diferentes formatos em que a gente pode ter uma variável. Então, aqui eu tenho o nosso exercício, nosso exemplo da aula passada e eu vou começar adicionando lá no final dele um link que vai ser para um arquivo chamado 2var.php, que vai ser o nosso exemplo 2, variáveis. E aí eu salvo aqui. E agora eu tenho um link para o arquivo 2var. Só que esse arquivo ele não existe. A gente vai construir, assim como a gente construiu o nosso index.php. Então, lá na pasta x1, vou criar um novo arquivo, 2var.php, e esse arquivo vai começar como um HTML comum. Então, variáveis e strings em PHP, abrir o body, vou fechar, e aqui dentro nós vamos escrever o nosso programa. Então, para isso, eu vou abrir a tag PHP. Lá no final, eu vou fechar a tag PHP. E vamos começar a estudar, então, as nossas variáveis. A primeira delas, a string, é aquela que nós já conhecemos, vimos na aula anterior. Então, está aqui a variável nome, que é uma string, porque na hora de eu criar ela, eu defini o valor como uma sequência de caracteres entre aspas. Lembrando que PHP não tem a necessidade de definir o tipo da variável de forma explícita. O tipo da variável é implícito conforme o conteúdo que você grava nela. Então, se quando eu criei a variável, eu criei uma variável com o valor Luiz, no nosso caso, por extenso, então essa variável vai armazenar uma string, uma sequência de caracteres. A nossa próxima variável é uma variável que vai armazenar um número, só que vai ser um número com vírgula. Então, valor, vou chamar para esse número aqui, então, 1.4534. É um número qualquer, e um detalhe importante é que, nesse caso aqui, em PHP, para o separador decimal, a gente vai usar o ponto. Não é vírgula. Então, não pode colocar assim, 1, vírgula. É 1.4534. Esse tipo de variável é um número chamado de ponto flutuante, que é um número com vírgula, um número que não precisa ser inteiro. Existem outros tipos de número de ponto flutuante, um deles é um número que é grande demais para ser expresso literalmente, e aí ele é expresso com notação científica, como esse aqui, ó, valor 2. 1.47 vezes 10 elevado a 29. Então, o E é equivalente a 1 vezes 10 elevado a. E esse daqui é o expoente da base 10 para esse número. Então, aqui eu tenho um número de ponto flutuante em notação científica. Além disso, nós podemos, claro, criar números inteiros. Número inteiro tem várias possibilidades. A mais simples é criar uma variável e armazenar um número sem vírgula nela. Pronto, está aqui um número inteiro. Esse número ele é chamado de inteiro da base 10, porque ele é um inteiro comum
na base numérica que nós utilizamos no nosso dia a dia, que é a base 10. É possível que um número inteiro seja um número inteiro octal, um número inteiro binário, um número inteiro hexadecimal. Então, quando eu quiser um número inteiro que ele é octal, ou seja, a base 8, é só colocar o 0 na frente dele. Então, não posso colocar um 0 na frente de um número inteiro quando eu quero trabalhar com a base 10. Se por acidentalmente colocar um 0 na frente do teu número, ele vai virar um número de base 8. E na base 8 não existem os algarismos 8 e 9, só vai até 7. Então tenham esse cuidado de não colocar 0 na frente do número por acidente, porque dessa forma tu está mudando a base numérica para 8. Do mesmo modo, nós podemos criar um inteiro que está na base 16, ou hexadecimal, colocando 0x na frente desse número. Então, 0x, 4b1d, por exemplo, é um número da base 16 em PHP. Esse número é o equivalente ao 19.229 da nossa base. Por fim, se eu quiser um binário, um número da base 2, onde só existe 0 e 1, eu vou criar esse número adicionando 0b na frente do número. E isso é sempre necessário. Quando eu quiser um hexadecimal, eu coloco 0x. Quando eu quiser um binário, 0b. Quando eu quiser octal, 0. Quando eu quiser base 10, não coloca nenhum número na frente, não coloca nada na frente. Então tá aqui o meu binário. Uma característica interessante quando a gente lida com inteiros no PHP é que eu posso colocar um número grande com underline para separar. Então, aqui ó, número grande. Esse meu número, ele ficaria difícil de visualizar se eu simplesmente colocasse a sequência de números. Então eu posso colocar um underline para separar milhares aqui, ó. Esse separador, ele não interfere em nada na hora de trabalhar com esse número. A linguagem em si, ela ignora esses underlines. Ele basicamente retira os underlines toda vez que precisar fazer algum cálculo. Então eles são só para facilitar a leitura do programador na hora que ele está olhando para esse número. Por causa que o separador não tem basicamente relevância para a linguagem e sim só para o programador, você pode usar ele também de outras formas, por exemplo, separando de 4 em 4 quando tu tem um número da base 2. Então, para as variáveis de formato numérico, o que a gente vai ver por agora é isso. E aí, na nossa aula seguinte, a gente vai ver algumas coisas relacionadas com strings, como essa nome primeira que a gente fez na aula de agora. Até a próxima!